Bom... Cadê? Bom dia. As palavras para perguntar. Que, qual, o que é ano. Igual ano, mas a pronúncia é ano. 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 Qual é o seu nome? Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? O quê? Ano? Que isso? Ano yan? Ano to? Ano? Tá? Ano? Por quê? Porque é bakit. 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 Não. É bakit. Bakit. Por que estou procurando você? Tá. Bakit, tá? Porque bakit. Por que você está fazendo isso? Bakit mo ginagawa yan? Bakit mo ginagawa yan? Bakit mo ginagawa yan? Por que você está chorando? Bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak? Por quê? Bakit? Bakit? Assim, bakit, tá? Como? Mas como? Como que é? Como é? Paano? 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 Paano mo nagawa yan? Como você conseguiu fazer isso? É muito grande. Paano mo nagawa yan? Paano mo nagawa yan? Paano? Então, como paano? Como cozinhar tinola? Paano magluto ng tinola? Tá? Como, paano? Que mais? Onde? Cadê? Saan? Cadê você? Saan ka? Ou nasaan? Nasaan ka? Tá? Saan? 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 Hindi ko makita. Cadê? Onde? Eu não consigo ver. Assim? Eu não consigo ver. Assim. Onde? Saan? Ano? Bakit? Paano? Saan? Sino? Quem? Quem? Sino? Quem é você? Sino ka? Sino? É isso. Eu esqueci. Quando? Kailan? 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 Quando você vai voltar? Kailan ka babalik? Kailan ka babalik? Kailan? Kailan o kailan? Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Quando você vai perceber o meu segredo? Quando? Kailan? É isso. Até mais. Bakit hindi ka pa nagsasubscribe? Porque você ainda não se inscrevendo no meu canal? Kahit anong gawin lang. Mas por quê? Hindi na siya babalik. Akin na siya, Chareng.